Boa noite, amigos da Rede União FM. Mais uma segunda-feira e mais um Direto ao Ponto, começando aqui. Hoje nós estamos no caminhar da Semana da Pátria, realmente por dias úteis, começando hoje, mas tradicionalmente pelo dia 1º de setembro. Nós queremos, exatamente por causa do momento histórico que nós estamos, na Semana da Pátria, trazer hoje à noite alguém que caminha nessa história por muito tempo, com seus livros, com sua prática, com suas visitas a lugares históricos nessa nossa história do Brasil, e ele nos propôs uma pergunta como tema para esta noite: por que devemos conhecer a história do Brasil? Eu estou falando de Rodrigo Trespa, que já passou por aqui em outros momentos, mas hoje à noite está nesta temática da Semana da Pátria para falar conosco. Ele que é historiador, palestrante, escritor, e hoje nos dá o prazer de estar online conosco. Muito obrigado a Sandro Neves, que está na técnica conosco aqui na 105.3 em Novo Hamburgo, onde eu estou, ao Ramonzinho Costa na técnica em Pelotas, na 99.9, e agradecer ao Cícero Frank pela seleção musical para esta noite, para os nossos intervalos para as duas emissoras. Obrigado quem nos acompanha pelo site ou app, e também aos nossos internautas que já estão, inclusive, se manifestando no chat aqui para acompanharem o Direto ao Ponto desta noite. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite para mais uma conversa nesta semana. A palavra é tua, para a tua saudação. Muito obrigado, está contigo. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos que nos acompanham, seja pela rádio, seja pelos aplicativos, pelas redes sociais da rádio. Grato pelo convite, como sempre, é um tema que me atrai bastante, acho importantíssimo que nós tenhamos conhecimento sobre a história do Brasil. Acho que, nesse momento, mais um ano que a gente se aproxima do 7 de setembro, né? Ano passado foi o bicentenário, esse ano vamos lembrar aí os 201 anos, então acho que é sempre importante aproveitar essas efemérides para que a gente possa discutir, dialogar, conversar sobre os temas históricos do Brasil, e que eu acho que é importantíssimo para o entendimento e para a construção de cidadania. Eu acho que a gente vamos dar mãos à palmatória a certos temas que a gente está ficando com medo de falar. Há uma situação muito interessante, como a questão da história do Brasil, que implica não apenas em conhecimento, mas também em visão política da vida do país, do mundo em si, mas na questão da pandemia, falar sobre doença, falar sobre vacina, falar sobre isto ou aquilo, era tudo sempre um tema onde a pessoa dizia assim, pois é, a gente tem que pensar. Quer dizer, parece que foi tirada a naturalidade de nós tratarmos certos temas que deveriam continuar sendo tratados com naturalidade. Obviamente que história é uma dessas áreas, pelo menos eu interpreto assim, e sei que essa também é a tua visão, e é sobre isso que vamos então tocar. Por favor, pode começar por onde tu queres. Eu queria lembrar se a pergunta é por que a gente deve conhecer a história do Brasil. Exatamente. E eu queria só trazer alguns dados para quem nos acompanha. Vamos lá. Das dificuldades que nós temos no país quanto à leitura. É claro que a gente vai falar aqui de leitura mais especificamente de história do Brasil, mas dá uma ideia, um panorama geral daquilo que acontece no país, e isso já explica um pouco do porquê, ou dos porquês estamos vivendo e passando por momentos complicados quando a gente fala de história do país, né? A gente tem a Livraria Vanguarda fez ano passado, junto com o Instituto de Pesquisa em Comum, uma pesquisa sobre o público leitor no Brasil. Já havia feito pesquisas anteriores, divulgação de pesquisas anteriores no Brasil sobre leitura, mas a Vanguarda fez mais especificamente focada para o público gaúcho. E a pesquisa constatou que pouco mais de 50% do sul, da região sul aqui do estado, não lê. Então a gente fica aí, que é mais ou menos o que tem na média geral do país, algumas regiões um pouco mais, um pouco menos, mas fica em torno disso. Ou seja, o brasileiro lê pouco. Se lê, mas lê muito pouco. Né? Metade da população ou não tem acesso, ou não tem interesse e não é estimulado a isso.
Então, assim, isso já dá uma amostra da dificuldade que é, e desse público leitor, infelizmente, o de história não é muito, a porcentagem, né, o número de história não é considerado. Então, assim, nós temos um país que não é muito leitor, não tem tanto quanto nós gostaríamos de ter. O brasileiro, para ter uma ideia, lê em média 2,6 livros por ano. É muito pouco, né? E é um pouco mais de um livro cada 6 meses. Então, isso já mostra as dificuldades que a gente tem para o entendimento da história. Se a gente tem um público que não lê e lê ainda menos história. E o outro desafio é fazer com que nós, desse público que hoje, a juventude de hoje, as pessoas que têm um acesso à informação hoje, o livro compete muito com as redes sociais e com algumas plataformas, e essas plataformas, elas tendem a ser sempre sintetizando um fato histórico, sempre sintetizando um evento. E essa sintetização, essa simplificação do evento histórico, mesmo que seja para auxiliar as pessoas a entender um pouco essa questão toda, ela é prejudicial, porque aí a gente vai ter grupos políticos, inclusive, que fomentam uma ou outra visão da história. Sim. A nossa escola, como base, não é, no Brasil, a escola, a formação, a base inicial do brasileiro, na educação formal, ela não é estimulado a pensar, a desenvolver raciocínio, a desenvolver criticidade. A tendência é que a gente engula tudo aquilo que determinada plataforma, determinado grupo que está no poder, enfim, político, ou, enfim, sociedade, ou nicho que aquela pessoa frequenta, é aquilo que esse grupo fala, ou essa plataforma fala, acaba sendo verdade. E mas, muitas... Rodrigo, sim. Só para uma pulguinha aqui atrás, quando você fala nesses 50%, ele é direcionado à leitura de livro em si, ou inclui jornais, newsletter, falando de livros? Okay. Porque o que nós temos, o que eu sempre falo, Heitor, e para quem nos acompanha, a leitura de um livro, por menor que seja, um opúsculo, 100 e poucas páginas, sim. De um fato histórico, por exemplo, vamos falar aí da independência, por exemplo, lê um livro ou dois do Rodrigo, lê um livro ou dois Laurentino Gomes, lê um livro ou dois Paulo Resutti, enfim, outros tantos historiadores bons que nós temos aí. Cada um tem uma visão de história, cada um pesquisou um fato, tem uma ideia sobre isso. Então, o leitor, quando se apropria de ler, consumir esse conhecimento, ele vai formando na sua ideia algumas coisas que são próprias. Ele desenvolve criticidade. O nosso problema hoje é que as pessoas elas não leem esses livros que eu mencionei, e muitos outros que a gente tem disponível, sim, mas elas focam em rede social. Uma coisa que, por exemplo, que contribui negativamente, por exemplo, não que eu tenha algo contra as novelas em si, mas a maneira que a novela explora o fato histórico no Brasil. Recentemente, até acho que eu comentei isso contigo, com vocês aqui uma vez, que nós estávamos falando sobre isso. Recentemente, ou um tempo atrás, uma novela de uma grande emissora, uma série, uma minissérie, dava a entender que o José Bonifácio, né, o grande Bonifácio, ministro do Dom Pedro I, enfim, teria um romance com a dona Leopoldina, a esposa do imperador. Ora, isso nunca aconteceu. Não há nenhum tipo de evidência que demonstre... Pelo menos a história não registra, né? Da onde tiraram a ideia, então. Mas aí, quando uma novela de uma grande audiência faz essa alusão, sim. Essa população que não é leitora, que não consome livros, sim, desse tema, que às vezes focado, ou que está focado num grupo determinado, que só promove um tipo de visão da história, ela vai ficar com a cabeça que o Dom Pedro I era, a Dona Leopoldina era amante, ou tinha um caso, enfim, com o Bonifácio. Esse é só um exemplo, assim, de sim, vários outros, e alguns, Heitor, e quem nos acompanha, alguns que nem pessoas um pouquinho até mais já têm conhecimento, porque passa batido. Eu sempre costumo falar, as séries e os filmes, as novelas, que é o caso que eu citei agora, elas devem ser
entendidas como fonte de entretenimento. Sim, sim. Há um risco muito grande, e boa parte desses a novela, a série e a minissérie, enfim, os filmes, eles são uma produção artística para entretenimento de um público atual. Ou seja, há anacronismo. O que é anacronismo? É julgar com os olhos de hoje o que aconteceu no passado. Aí a gente vê, por exemplo, num filme que passa no século XVIII ou XIX, um casal se beijando na rua, aquele amor, aquele romance. Ora, gente, isso não existia nessa época. Sim. Essa visão, essa imagem que a gente tem do romance, enfim, desse contato mais íntimo, não existia nessa época. Então, isso tudo ajuda a fazer com que as pessoas não entendam esse processo histórico, o que acontece na história. Porque parece, Rodrigo, que as pessoas, quando se fala em ler história, conhecer a história, tem uma visão duplamente errada. Uma de que se pensa só no antigo e no que não interessa mais, por que é que eu vou gastar tempo com isso? Sim. E daí vem minisséries ou outras questões, como tu citou, que tentam dar uma cara nova, mas aí inclui elementos que de fato não existiram, então não é história. Exatamente, e é isso até alguma, acho que eu também comentei aqui outra oportunidade contigo, quando nós falamos sobre a Dona Leopoldina, vou usar o exemplo dela também, novamente. A Dona Leopoldina, por exemplo, ela tem sido vista nos últimos anos como quase que um símbolo de algum grupo ligado ao feminismo. Ora, ela foi muito importante para a história do Brasil, sem sombra de dúvidas. Ela era uma mulher de uma capacidade intelectual altíssima, falava várias línguas, contribuiu muito para a história do Brasil, e inclusive antes ela teve a ideia de separação, de ruptura com Portugal, foi despertada nela antes do esposo, antes do Dom Pedro I, só que ela não proclamou a independência. E tem muitas pessoas hoje, e várias jornais e rádios do Brasil afora aí divulgaram ano passado e ainda continuam divulgando, inclusive agora no dia 2 de setembro, que é o dia que marca a reunião do Conselho de Estado, que ela presidiu, que foi esse o dia que a Dona Leopoldina proclamou a independência do Brasil. Não, gente, cuidado, no dia 2 de setembro de 1822, a Dona Leopoldina era, então, a princesa regente, estava no comando do país de fato, mas o Conselho de Estado que se reuniu e a qual ela presidiu, deliberou sobre o momento e ela escreveu ao marido dizendo, faz a proclamação. Ela não fez a proclamação, ela jamais faria isso. Da época é isso. Sim, sim. Então, assim, nós temos que pôr as coisas no lugar, a ordem das coisas no lugar, senão a gente vai começar sabe, começar a criar mitos e criar conceitos e heróis ou vilões onde não há. A história, ela precisa ser entendida dentro de uma visão mais ampla. Como outro exemplo que eu costumo dizer muito, né? Quando perguntam se o 7 de setembro foi o dia mais importante. O 7 de setembro foi uma das datas dentro de um processo de ruptura que o Brasil teve com Portugal, que começou mais ou menos a partir de 1820, e a gente pode até recuar um pouquinho mais ainda no tempo, pelo menos entre 1820 e 25, quando o Brasil é aceito internacionalmente, reconhecido internacionalmente como país independente. Então, assim, dificilmente na história uma data ou um evento ele é isolado. Sabe? Ele precisa ter um antes e também um depois. A independência também é um processo de separação. Sim, sim. Que começou antes e vai terminar um pouquinho depois. Inclusive, a gente pode, não concordo muito com alguns grupos que dizem que o Brasil ainda não é independente, enfim, mas, enfim, até pode ser dentro de construção e a gente pode aceitar. O Brasil ainda luta. Depende de muita coisa. De muita coisa, e no sentido, inclusive, de errar politicamente, administrativamente, com várias coisas, né? E aí, pontuando aquilo que a gente estava falando sobre a pergunta que nós fizemos sobre o porquê a história do Brasil, justamente porque para nós podermos errar menos
esses equívocos, essas interpretações erradas do passado, ou interpretações tendenciosas de alguns grupos, e isso é normal ao longo da história. A história sempre ela é pautada pela as ideias e os conceitos e aquilo que passa é sempre normalmente vinculado, e tem um ditado que a gente tem sobre isso, inclusive, que a guerra é contada por pelos vencedores, né? A história é mais ou menos por isso. Aquele grupo dominante que está no poder no momento é que costuma impor a sua história, né? A gente vai, por exemplo, lembrar aí agora o atual governo brasileiro quer reescrever a história dizendo que o impeachment da presidente Dilma não foi impeachment, foi golpe, enfim. Então, isso ao longo da história brasileira, não só agora, mas ao longo da história brasileira, vários momentos vão ser histórias vão ser de acordo com quem está no poder, enfim, a mídia que tem uma massa de dominar. Então, assim, o importante de conhecer a história do Brasil é nós estarmos menos suscetíveis, né, sermos menos manipulados por esses grupos, seja de governo ou de imprensa, enfim. Eu sempre digo, é uma construção, um crescimento pessoal. Conhecer a história do Brasil é conhecer a história do seu país, da sua região, da sua família e a sua própria história, entender o nosso passado, os nossos erros. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho agora, logo em seguida, sobre a independência, mas, por exemplo, se fala muito no Pacto Federativo no Brasil, né? Já há algum tempo, sobre a federação, enfim, se o Brasil é um país presidencialista, se o Brasil poderia ser um país... Bom, na história brasileira, nós já tivemos exemplos de partidos e posições políticas que lutaram, inclusive com guerra sangrenta, como a Revolução Federalista, em que se disputava qual meio que o Brasil ia ser uma república, ou ela ia ser centrada na capital, que na época era o Rio de Janeiro, ou se as províncias iam ter autonomia, né, o caso do federalismo e do presidencialismo. Então, assim, isso, se nós voltarmos no tempo e estudarmos um pouquinho o passado, nós vamos já ter essa ideia do que nós fizemos, do que nós discutimos, do que deu certo e do que deu errado. Tem um historiador, pensador americano, que é Thomas Sowell, eu gosto muito dele, ele fala assim, uma frase dele que diz assim, não existe nada hoje que já não tenhamos passado por alguma... Então, assim, se quiser aprender alguma coisa, olhar para trás, estudar um pouquinho mais e ler um pouquinho mais, que tu vai ter as respostas para aquilo que tu procura hoje, né? Então, não querendo fazer previsões, porque a gente não... Sim. Quem faz história não faz previsão, mas, assim, tentar melhorar o futuro é possível através desse conhecimento do passado. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem, inclusive a área da educação pública, particular, privada, seja como for, é lidar com certas dificuldades, e uma delas em discussão é a questão da história. A mudança, em que idade a criança deve começar a aprender, e aprender o quê? Aquilo que sempre foi ensinado. A história hoje precisa, você usou o termo, ela precisa de releitura, ela precisa ser reescrita, inclusive, eu acho que aí nós temos que gastar algum tempinho, e a minha sugestão é que a gente faça isso no segundo bloco. É possível reescrever algo que já existiu, ou nós somos protagonistas da história de hoje e podemos aprender da história no passado? Já. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Tem um ditado popular que diz: o que é que você faz quando chove? O que é que você faz quando chove, Rodrigo? Não parei para pensar. Deixa chover? Deixa chover. Guilherme Arantes, Deixa Chover. Essa é a nossa canção para o nosso primeiro intervalo. Vamos lá, então. Deixa Chover com Guilherme Arantes. Muito bem, enquanto o pessoal do rádio está, então, curtindo o Guilherme Arantes, Deixa Chover, apesar de que a gente não gostaria de deixar chover, já tem bastante para esses dias, né? E ainda há pouco aqui na União se ouviu de que pode ter uma pausinha de um dia e meio, que depois talvez a chuva
de fato retorne. Nós queremos aproveitar esse intervalo para primeiro saudar os internautas que já estão conosco aqui. Cidinha Pinheiro, ela diz boa noite a todos, também ao Heitor e ao historiador Rodrigo. Nós somos de Formosa, Goiás. Muito obrigado pela audiência a cada semana aqui. César Ville, de Pelotas, também fiel ouvinte e internauta conosco aqui. Ângelos Pinheiro, ele entra com alguns comentários que eu quero aproveitar e colocar logo aqui. Primeiro ele diz, para esse pessoal que não lê ou não se informa, não vai fazer nenhuma diferença. Isso não sei em que momento foi que o Ângelo entrou com esse comentário, mas eu acho que foi na questão que você disse antes, que muitas vezes séries, minisséries, novelas, filmes e tal, querem contar a história do seu jeito, então eu acho que ele diz, para quem não lê, para quem não conhece, não vai fazer diferença nenhuma. Ele ainda diz, seria uma bênção se o povo tivesse noção da situação atual. Na verdade, a história é contada por quem mantém o poder, e atualmente a mídia, a academia, artes, pautas sociais e geopolíticas, que tratam de temas como racismo, sexualidade, meio ambiente, povos indígenas. Quer dizer, eu acho que o Ângelo está tentando colocar aqui que a escolha, né, para tornar aquilo uma história que precisa ser contada está muito fatiada, né? Então, uma pessoa é premiada numa academia, e às vezes, do ponto de vista de até quem vai ler a obra, ou leria a obra, diz, mas não tem nada a ver, essa expressão está aí. E por isso é importante conhecer. Eu acho que é de novo o desafio que você coloca, né? O Ângelo Pinheiro é de Lomba Grande, está confirmando aqui de onde ele é. Obrigado, Ângelo, pela tua participação conosco. Mas só pensando de novo ali, Rodrigo, naquilo que tu disse antes, essa ideia de que a gente precisa simplesmente pensar em não formas diferentes de contar a história, mas inclusive de fazer a história aparentar diferente do que ela é. Dá para chamar isso de contar a história? Heitor, quem nos acompanha, o que eu faço, o que eu tenho feito, né, desde a minha primeira obra? Sempre, e eu acredito que esse conceito ele não é meu, mas eu trabalho ele, assim, exercito ele muito, que nós precisamos estar, o historiador, na sua formação, embora isso já não é mais comum, infelizmente, ele tem que ser o mais isento possível com a análise da história. Então, um dos erros que se comete hoje é o anacronismo, eu falei antes. Sim. É julgar o passado com o olhar do presente. E o outro equívoco que se comete hoje é quando se fala da sociedade do passado, né, as pessoas que viveram no passado, e também tem a ver com o anacronismo, com uma visão única, como se as pessoas fossem uma caixinha, fulano de tal é isso aqui, e as pessoas não são, a gente não é matemática, uma ciência exata. As pessoas, inclusive, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre exercito nos meus livros, eu faço, quando eu vou expor sobre um personagem histórico, eu sempre procuro trazer para o meu leitor o maior número de informações possível sobre aquele personagem. Aqueles que falavam bem dele e aqueles que falavam mal dele. Sim, sim. Porque as pessoas, nós somos múltiplos. De repente, quem me ouve hoje aqui acha que o Rodrigo é um mau escritor. E tem pessoas que vão achar que o Rodrigo é um bom escritor. Se essas pessoas produzirem temas, escreverem sobre o Rodrigo, algumas vão ter uma boa imagem, outra uma imagem ruim. Então, isso faz parte dessa produção da história. Como a gente vai olhar o passado, a gente tem que também ver isso e entender esse processo. Quando foi acho que foi alguém comentou aí que a gente precisa, que quem não lê não vai importar, né, porque não vai ler. De fato, infelizmente, por exemplo, hoje no Brasil, as pessoas que mais deveriam ler, que são pessoas da universidade ou os professores, enfim, ligados à educação, os índices dizem isso, leem menos do que deveriam ler. Se criou um ciclo vicioso de ler aquilo que está na cartilha. Interessa.
que é o que interessa para determinado grupo ou para ela mesma. Sim, sim, sim. E não vai atrás, não repassa, não exercita, não busca, não lê, não lê uma outra visão, um outro documentário, um outro canal, um outro jornal. E a gente precisa ter esse exercício constante de ser crítico. Como eu falei lá no primeiro bloco, né? Para mim é muito difícil. A educação brasileira, ela é muito... Existe uma imposição de algumas coisas e não há um estímulo, um trabalho com o aluno para que ele possa pensar por si. Ele não aprende a história, que ele pode ler vários livros, que ele pode ir num museu, é muito limitado isso. E há uma série de desculpas que são dadas para que não se faça isso. E a gente fica naquele ciclo, como eu falei, no ciclo vicioso, que vai girando, e nós não saímos do lugar. E eu não falo isso aí porque eu estou achando, eu estou afirmando, porque nós temos dados. O Brasil, todo ano, ou seja, anualmente, cai uma posição nos índices mundiais, no padrão de educação, de qualidade de educação. Sim, e nós, proporcionalmente, gastamos mais com a educação do que a Alemanha e os Estados Unidos. Então, não é o que se gasta na educação, não é a quantia que se gasta. Estamos voltando para o rádio também, Rodrigo. São 20h26, enquanto vocês curtiam aí, deixa chover, nós estávamos aqui ainda trocando ideia com alguns internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, porque colocaram ali as suas observações, e o Rodrigo gentilmente também atendeu a essas observações que foram colocadas ali. Muito obrigado a cada um dos internautas que colocou ali as suas opiniões. Mas nós tínhamos falado que, neste segundo bloco agora, nós gostaríamos de pensar desta ligação entre o conhecer a história, e não apenas na minha visão, mas a história em si, e inclusive formas diferentes pelas quais, às vezes, historiadores contam a mesma história, junto com a questão da educação, porque em muitas realidades há conflitos, há inclusive posições muito claras de que não deveria se ter mais entre aspas, agora, o antigo formato de aulas de história em série nenhuma, se fosse possível para alguns deles, né? Mas aí nós estamos anulando não só o passado, mas nós estamos anulando exatamente o que o Rodrigo está tentando dar ênfase hoje à noite, aquilo que moveu pessoas em outros momentos e as move a nós hoje também. Eu acho que perderíamos esse movimento, porque a história é movimento, não é estática, não? Inclusive, assim, uma das coisas que contribui para isso, acho que eu já até mencionei isso antes, mas vale sempre a pena frisar, há uma reprodução muito grande, que a gente chama hoje de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia e cola, copia e cola. E como eu falei também, enquanto estávamos online, né, sem estar na transmissão da rádio ainda, né? Quando escutávamos a música aí do Deixa Chover, essa questão de não só do professor, mas também de quem trabalha com a história, de fazer isso, né, de copiar simplesmente e colar e não ir atrás. Eu vou dar um exemplo aqui, Heitor, que me incomoda muito, porque eu vejo muita gente capacitada, ou teoricamente capacitada, falando algumas bobagens sobre a história do Brasil, por exemplo, que a gente vai lembrar agora no 7 de setembro, também se lembra no Dia da Bandeira, as cores da bandeira brasileira. Quando eu fiz As Margens do Ipiranga, aqui um dos livros, quem está procurando saber a história do Brasil, a viagem que levou Dom Pedro do Rio a São Paulo. Quando eu fiz o livro As Margens do Ipiranga, a minha proposta era, assim, procurar o máximo de fontes originais possíveis e não se basear em nenhum historiador moderno ou posterior aos eventos. Por quê? Porque para tentar evitar esse Ctrl-C, Ctrl-V. Uma das coisas que me incomoda, e que eu faço referência, é as cores da bandeira do Brasil. Muita gente diz que os republicanos, né, no golpe de 89, quando derrubaram a monarquia, enfim,
que era a coisa do ouro e das nossas matas. E eu simplesmente, e está acessível a qualquer brasileiro que quiser fazer isso, Sim. O decreto que criou a bandeira do Brasil, original, de 22, lá consta que as cores da bandeira do Brasil, sim, o amarelo, o ouro e o verde, correspondem ao ouro e às matas. É óbvio que isso é uma alusão às cores da Casa de Bragança, Dom Pedro I, e Dona Leopoldina, Habsburgo, que era a esposa dele. Só que se criou a ideia de que essas cores eram da Casa Real brasileira, e depois os republicanos, no golpe, alguns chamam de golpe militar que derrubou a monarquia, a proclamação da República, criaram a ideia. Não, gente, uma coisa não isenta da outra. Sim, sim. As cores do ouro já estavam no decreto original que criou a bandeira. Não foram os republicanos. Então, assim, mas por quê? Se passou essa ideia, porque a República queria destruir a imagem da monarquia, e aí começam a se criar esses mitos. E quando um fala e erra, e aí eu não vou julgar se tem intenção ou não de errar, mas errou, todos os outros que vieram depois começam a errar. Ctrl+C, Ctrl+V. E ninguém volta atrás para o decreto original. O que faria alguém que é ligado à história, o que é ligado à história e que tem a obrigação de fazer? Consultar o decreto original para eliminar qualquer tipo de dúvida. Outras coisas que aconteceram na história do Brasil têm a mesma base. Um historiador ou um jornalista ou alguém que escreveu alguma coisa falou tal coisa sobre fulano, e aquilo se repete e ninguém se dá o trabalho de consultar. Então nós temos muito isso no Brasil hoje. Essa história do Brasil. Inclusive, eu acho que a gente tem poucos livros do Brasil para o público geral, para esse público que tem dificuldade de ler. Porque eu digo sempre, Heitor, a minha função como historiador, a minha vida, para quem não me conhece ainda, pode até acessar meu site aí, rodrigotrespac.com, pode visitar meu Instagram, @rodrigo.trespac, enfim, outras redes sociais. A minha vida é estar cercado de livros, visitar museus, consultar acervos. Eu não faço outra coisa senão isso. Então, assim, não é uma coisa faço isso para o hobby, não. Eu passo a maior parte do meu tempo em cima dessas pesquisas. Quando eu falo essas coisas que eu falo e que eu publico, é porque eu já maturei muito a ideia, já pesquisei muito, já conferi muitas coisas, já fui atrás, já avaliei, já fiz referência. Talvez até tu tenha uma foto para mostrar, aí, não sei se tu pode mostrar agora não, mas, por exemplo, para esse livro As Margens do Ipiranga que a gente fez, que eu conto a história do Dom Pedro I, que ninguém contou a história que ele fez, não há um livro sobre isso. É o primeiro livro que conta a história do Dom Pedro, a viagem que ele fez do Rio, de agosto de 22 até setembro de 22, até Santos, depois de Santos até São Paulo, quando tem a proclamação da independência. Eu refiz esse trajeto, eu estive na calçada do Lorena, que é onde o Dom Pedro usou e passou montado numa mula, desceu a serra até Santos, depois subiu no retorno, então, assim, eu não estou falando aqui coisas baseado em informações de terceiros. E eu acho que isso, não só a pessoa que pesquisa isso tem essa importância, tem que ter essa determinação, mas aquela pessoa que lê também tem que fazer isso. E a leitura, ela desenvolve essa criticidade, é a história do Brasil. Se alguém que for ler o meu livro não gostou, de repente o Rodrigo, mas ele falou coisas aqui que eu não concordo. Lê um outro livro, vai atrás de uma opinião contrária, vê no comentário, compara as coisas, desenvolve criticidade. Porque o que eu estou falando, estou sendo até repetitivo, porque eu acho que tem que ser. É essa questão de ver a história como um processo contínuo. Nós fazemos história, nós estamos na história hoje. Sim, sim. E a gente precisa ter mais carinho com essa questão, com mais cuidado com o que se fala, com mais cuidado com o que se ouve, né? Não ficar repassando nas redes sociais informações sobre o qual nós não temos conhecimento. Olha, o Rodrigo falou que a bandeira foi criada
com o decreto tal 22. Se eu não tenho certeza, se eu não sei quem é o Rodrigo, se eu não sei se a fonte é segura, não compartilha. Não ajuda a disseminar coisas que estão equivocadas. Sim. Vai esclarecer primeiro, né? Exatamente. Por isso tem que ser mais crítico. E sendo mais crítico com a história, com os personagens do passado, nós também vamos ser críticos com o presente. E aí que está a grande, para mim, a sacada e a grande, talvez, assim, o que faz com que pessoas que estudem história tenham essa percepção maior da questão do que o Brasil passa, é porque sabem o que o Brasil passou. Sabem que algumas coisas alguns discursos são repetitivos, alguns governos e alguns projetos de governo não deram certo, nunca deram. Coisas que já erraram, projetos em uma área, ou saúde, ou enfim, já deram errado. Rodrigo, na questão de livros e leituras, o nosso ouvinte Ângelo Pinheiros, ele coloca a seguinte observação: as pessoas leem pouco e leem mal, e pior, acreditam em qualquer coisa. E aí ele pontua, ele diz aqui no Vale, falando aqui do Vale dos Sinos, onde ele mora aqui, onde está a nossa 105.3, e no Rio Grande do Sul, deveria ser obrigatório Josué Guimarães, A Ferro e Fogo e Tempo de Guerra. Quer dizer, alguém que tenha conhecimento aqui das coisas. E o Mário Cozen, que é nosso ouvinte também cada semana, ele ainda diz: boa noite, é muito bom ouvir alguém que sabe, que tem conhecimento e sabe reproduzir com uma didática perfeita. Obrigado, Mário, pelo teu comentário. Mas acho que essa questão que o Ângelo coloca não é só ler pouco, mas ainda ler errado e interpretar de qualquer maneira, porque não tem parâmetros. Eu acho que você está colocando, Rodrigo, uma questão assim, que nós devemos criar parâmetros, inclusive, para falar sobre o que eu não concordo, mas a história aconteceu e ela está lá, né? Exatamente, eu acho que essa questão que eu falei no começo do primeiro bloco, da construção, é um crescimento pessoal. Sim. Desenvolvimento pessoal de cada um. Há pessoas que vão discordar do ponto de vista religioso, do ponto de vista não tem problema nenhum. Mas se ela não entender esse processo, ela não tiver conhecimento sobre como esse processo, uma coisa que a gente vai comemorar agora, vai lembrar, celebrar, enfim. Tem gente que não vai celebrar, né? Pelo que roda aí, a gente não vai celebrar. Mas, assim, o bicentenário da imigração alemã, inclusive, já ouço aqui ali movimentos contrários. Então, assim, se a pessoa não conhece a história, não conhece... eu sempre digo assim, Heitor, e quem nos acompanha, faça um exercício agora comigo. Vamos lembrar agora, a gente está lembrando da independência e também da imigração alemã, que são quase que simultâneos, assim, né? A imigração alemã, o projeto que ele trouxe os alemães para o Vale, tem a ver com a imigração, com a independência. Sim. 200 anos atrás, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos nenhuma tecnologia que nós temos hoje. Nós não tínhamos geladeira, fogão, nada. O que tu tem em casa hoje, quem me acompanha, quem nos acompanha, quem está me ouvindo, nada que tu tem na tua casa hoje tinha 2 séculos atrás. Sim. A pergunta que eu faço é, como é que tu vai avaliar alguém e julgar alguém com o conceito de hoje no passado? Verdade. Não é possível. Essa pessoa ela não tem as condições. Mas era errado. Sim, algumas coisas ela fazia de errado. Mas vejam a percepção dessa pessoa que está vivendo, falando da imigração alemã, né? Vivendo no mato, isolada. Ela não tem escola, ou muito poucas tinham escola. Uma boa parte não sabia ler e escrever. Ela não tem acesso à informação por meio nenhum, porque não havia jornais circulando. Então, assim, vejam, tentem se colocar hoje, vocês, hoje que nos acompanham, que nos ouvem no Dia Tal Ponto, tentem se pôr no lugar das pessoas. Sim. Vocês hoje vivendo sem nenhum tipo de comunicação ou de informação, rádio, televisão, rádio, internet. O único meio que se conhecia para informar uma pessoa a outra na época eram cartas, que muitas vezes, depende do lugar que estava, levavam de 1 mês a 1 ano para chegar. Quando chegava.
isso é tão importante, Heitor, só que assim, hoje, como a gente tem muito acesso à informação, qualquer criança hoje acessa o mundo de informações, que as pessoas esquecem que isso é coisa recente, que 2 séculos atrás, ou 1 século atrás, nós não tínhamos isso. Então, por isso que eu volto a falar, entender, conhecer a história é importante para isso, para perceber, gente, nós não tínhamos carro, O mundo era outro, trem, a realidade era não tinha outra. moto, não tinha nada, não tinha metrô, não tinha nada. Como esse E aí povo vivia, né? acontece o que acho que um leitor mencionou aí, Heitor, a questão da informação. Né? O que nós temos hoje? Uma quantidade muito grande de informação. Mas cuidado, Nem sempre foram. informação não é conhecimento. Tu pode ter toda a informação do mundo. Por exemplo, nós estamos no Brasil, uma transmissão aqui online, via rádio, de repente há uma catástrofe agora lá no Japão, um maremoto, enfim, instantaneamente tu vai avisar os teus ouvintes sobre isso. Rodrigo, nós vamos chamar o segundo intervalo, aproveitar essa respirada tua aqui, porque nós temos para o nosso segundo intervalo comercial mais chuva. Jorge Benjor com Chove Chuva. E já estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco. E rapidamente, só para atualizar aqui, Cecília Canhone Moira, assistindo de Lomba Grande, ela diz muito boa explicação. O Ângelos Pinheiro ainda diz história versus história, esse conflito, essa luta, né? Carlos Volk de Montemor, São Paulo. Carlos Volk de Montemor, São Paulo, nos diz muito bom ouvir, e Lúcia Helena Junqueira Heder, de São Paulo, capital, nos acompanha também e dá o seu boa noite. Rodrigo, você falou antes de imagens, você me passou alguns slides que nós vamos aproveitar esse intervalo do rádio e falar só com o nosso pessoal do Face, porque fica depois registrado no vídeo. Você me mandou as fotos que eu estou colocando aqui, você fica à vontade, seu microfone está aberto, de nos ajudar a explicar, temos uns 5 minutos aí. Tá, essa imagem, para quem nos acompanha pelas redes sociais, é da Dona Leopoldina, presidindo o Conselho de Estado. Como eu falei, no dia 2 de setembro de 1822, que é a reunião que opta, digamos assim, que o melhor para o Brasil seria a ruptura com Portugal. Então ela escreve cartas, ela e o José Bonifácio, escrevem cartas ao Dom Pedro, que estava em São Paulo, recomendando que ele fizesse, né, a independência. Esse quadro, ele foi pintado, ele é bem importante porque ele foi pintado pela Georgina de Albuquerque 100 anos depois, em 1922. Foi a primeira vez que a Dona Leopoldina, uma mulher, retratada como alguém de importância para a época. Porque na época, como eu disse no começo do primeiro bloco, a mulher ela era secundada sempre, né, pelo marido. Então, e aí ela aparece numa posição central de poder, que ela estava presidindo o Conselho de Estado. Vamos à próxima. Essa outra imagem aí, a imagem que nós temos de São Paulo, ela foi pintada por um pintor francês. Para vocês terem uma ideia, a São Paulo que o Dom Pedro I visitou, ela tinha quase 7 mil pessoas, né, um pouquinho menos de 7 mil pessoas, para terem uma ideia. 7 mil pessoas não é nada, né? Hoje, na São Paulo, a metrópole, uma das maiores cidades do mundo, né? Faz uma comparação com Porto Alegre. Porto Alegre tinha, nessa época, 6 mil habitantes. E o Rio Grande do Sul, 92 mil pessoas. Vocês terem uma época do que era São Paulo nessa época. Né? São Paulo, a próxima aqui, Rodrigo. Essa aí é uma imagem da calçada da Lorena, que é a estrada que eu falei, que eu percorri, depois a gente vai mostrar uma foto dela. Lá no mar aparece São Vicente e Santos, Cubatão, né, Cubatão hoje. Sim. E aí no alto do Planalto dá para ver as tropas de mulas, né, os muares, carregando carga, transporte de mercadoria, enfim, pessoas. E essa foi a estrada que o Dom Pedro desceu de São Paulo a Santos e depois retornou no dia 7 de setembro. Acho que tem uma foto que mostra aí essa foto aí é uma das partes, as partes mais íngremes, tem uma escadaria, né, e acho que a outra foto vai aparecer também. Sim, a estrada em si. Uma estrada, como ela está hoje, né, eu visitei ela em 2021 para percorrer o caminho que ele... É óbvio que a estrada não é usada mais, né, só para turismo,
ela corre paralela, mais ou menos, à Estrada de Santos, a histórica Estrada de Santos, né, da música do Roberto Carlos, enfim, quem conhece. Enfim, Conheço essa é a estrada para vocês verem aí como é que era a estrada na época. Ela foi construída no final do século XVIII e o Dom Pedro passou por ela, então, aí, a caminho de Santos e depois no retorno para São Paulo. Mais aí uma nós imagem. já estamos... Essa imagem é a imagem mais conhecida do 7 de setembro. Ela também é uma imagem idealizada, romantizada. O Dom Pedro não vestia essa roupa, né? Essa roupa de gala, nem montava um cavalo garboso, como se diz, né? Ele estava com uma farda simples de viagem e era uma mula, porque a mula era um animal propício para a subida da Silva Serra. Verdade, verdade. Não é nada de... E de aí pomposo. tem essa, inclusive, a capa do livro, né? As margens do Ipiranga. Não sei se as pessoas vão ver aí, mas... Sim, depois... Que ela foi pintada por um inglês, o Edmund Pink, em 22, poucos meses depois do Dom Pedro passar por aí. É a imagem mais próxima e mais antiga, fidedigna próxima da realidade. Do que era a região onde passava o córrego do Ipiranga e onde Dom Pedro passou. Ali está a Casa do Grito, que é a casa do lugar que ele, próximo ao riacho, onde ele faz a proclamação. E depois, acho que e tem a última imagem, é uma imagem do Moreau, que é um pintor francês, que foi a primeira imagem, assim, mais glamurosa que foi feita sobre a independência, né? Ele está chegando em São Paulo ali, sendo abraçado pelo povo, enfim, também é uma imagem idealizada, né? Romantizada. Ele está vestindo uma farda também que não um cavalo ali branco que não condiz com a realidade. E também por isso que a gente tem que entender, né? Às vezes eu li muitos livros sobre isso, alguns livros modernos criticando esses pintores, né? Porque não estava falsificando a história, estava idealizando dentro do processo da época. E eu sempre comparo, o Heitor e quem nos acompanha, esse filtro, digamos assim, que o Moreau e o próprio Pedro Américo fez, né? Aquela imagem anterior, a mais famosa, esse filtro que ele colocou de né, glamour e de romantizada, é o mesmo filtro que as pessoas hoje usam no Facebook, na internet. Estamos voltando, Rodrigo, para o rádio. Sim. São 20h47, estamos iniciando o terceiro bloco do Direto ao Ponto desta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, estamos na Semana da Pátria, por isso também estamos conversando com o historiador Rodrigo Trespa, que dentro dos seus 17 livros escritos tem acervos muito importantes sobre a história do Brasil, mas também o próprio livro sobre a independência do Brasil, e enquanto vocês do rádio estavam no intervalo, nós aproveitamos para olhar, aí está o livro com a capa, essa foi uma das fotos que nós observamos, só para dizer que, portanto, esta sequência de fotos que o Rodrigo nos passou e de lugares pelos quais ele pessoalmente caminhou entre São Paulo e Rio de Janeiro, ou o contrário, tanto faz, para ilustrar-nos aqui, estará neste vídeo que assim que terminarmos o Direto ao Ponto já estará disponível no Facebook. Então as fotos ficam ali como acervo também. Sobre isso, nosso ouvinte Ângelos diz: muito bom, parabéns pela aula. Fica o convite de visitar espaços de antiguidades juntos à Arquiviva Arquitetura Sustentável, na Lomba Grande. Obrigado, Ângelo, pelo convite aqui. Obrigado. Rodrigo, nós estamos chegando devagarinho ao final, o último bloco sempre é mais curtinho, temos 10 minutos. Esta pergunta que nós colocamos no nosso card e se tornou tema, por que conhecer a história? Eu creio que há algumas pinceladas ainda que poderíamos colocar para esta época e para esta geração que também nos ouve, porque a história está ali, assim como a nossa, a de ontem está lá, e não tem como dizer eu não estava lá, eu não fiz, eu não disse, ela está lá. Eu acho que isso é o que falta muitas vezes as pessoas compreenderem. A história, ela registra a verdade daquilo que aconteceu. Mas nem sempre é tão fácil de identificar, não? Aí a verdade se mistura com a mentira, com o faz de conta, né? E assim por conta. Vamos lá, Rodrigo.
É por isso que eu estava falando para quem estava nos acompanhando pelas redes sociais, depois quem estiver ouvindo na rádio pode também ver o vídeo, as imagens que eu mostrei, algumas imagens foram romantizadas, e era próprio da época. Entender isso também é importante, e isso faz parte do processo da história. É por isso que a gente precisa consultar a história, para entender por que motivo levou esse pintor a romantizar essa obra. É a mesma coisa que eu falava antes, né? É como um filtro. Ah, mas o cara, tu vê que ele tinha a intenção de oprimir. Gente, hoje se faz filtro no Facebook e eu aposto que, olha, qual pessoa não tem um filtro numa foto que achou bonita e quer colocar para expor para as pessoas? E aí, tu tá errado quando tu faz isso? E tu tá mentindo? É a mesma avaliação que tem que ser feita com esses pintores. Então, assim, acho que antes de julgar e atirar pedra e querer consolidar uma teoria mirabolante, a pessoa precisa falar, né, precisa entender e estudar a história. Olha, eles pintavam dessa forma por esse e esse motivo. Por isso que quando tu faz referência à história da verdade, enfim, a história é sempre... Nós, historiadores sérios, né? Porque tem gente que não pensa assim, mas aqueles que são sérios e que trabalham pela história, a missão é se aproximar o mais próximo da realidade. Tentar sempre se cercar, como eu falei no começo. Os meus livros têm visão de todas as pessoas. Quem que estava com Dom Pedro I naquele lugar, naquele momento? Eram menos de 40 pessoas. 37, para ser exato. A gente tem registro de 4. Eu consultei e muito pouquinho a coisa que a gente tem. Consultei os 4 opiniões dessas pessoas para ver o que eles diziam sobre ele. Refizemos o trajeto, consultamos outros historiadores, outros viajantes que passaram pelo mesmo lugar para ver como é que era o lugar. Então, assim, quanto mais tu estuda e mais tu vê opiniões de várias coisas, do arquiteto, do mecânico, mais tu vai... eu vou me aproximar mais da verdade. Agora, se eu ficar só escutando o que o político, o pastor, né, ou uma autoridade qualquer aí, eu vou ficar sempre limitado a uma visão só. Exato. E esse cara pode não ser bem intencionado. E no caso dos políticos brasileiros, a chance de ser mal intencionado é bem grande. Então, assim, quando a gente vê discursos que não... Peraí, vamos ver o que esse cara está falando aqui, vamos consultar aqui, vamos olhar a história, vamos ver o que fulano de tal fala sobre isso. Véio. Então, acho que eu até lamento se eu sou assim, insistentemente repetitivo em algumas coisas, mas eu acho que é um meio de ficar frisando para as pessoas que esse é um dos caminhos. E é óbvio que cada um vai trilhar o seu próprio caminho, é uma construção, como eu falei antes, pessoal, de conhecimento. Nem todo mundo que tem a informação tem conhecimento. Sim. E nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria, que é outra coisa importante que a gente precisa dizer, Heitor. Muita gente com conhecimento fez muitas coisas ruins ao longo da história. Não é porque o cara tem um canudo de doutorado, ou porque, enfim, é o suprassumo do suprassumo lá, significa que ele seja uma boa pessoa. Então, isso tem que ser relativizado também. A gente precisa entender isso. Acho que a leitura faz isso. O que a minha preocupação hoje é que nós temos uma educação que não faz com o que nós pensamos, né? Não estimula o pensamento. Nós temos uma educação hoje, desde a educação de base, tu é pautado para pular séries, etapas. Depois tu chega numa etapa, ela é pautada e direcionada para te conseguir canudos, objetivos, Sim. informações eu conheço várias pessoas assim que têm formação, inclusive alguns com níveis altos de formação, e não desenvolvem isso aí, só porque esse canudo ou essa formação lhe daria acesso a uma outra coisa. Então, assim, isso nós precisamos ter cuidado e precisaríamos trabalhar melhor, porque o Brasil não investe pouco na educação, ao contrário do que muita gente diz. O Brasil não... Isso é mentira. O Brasil tem dados comparativamente, investe mais do que a Alemanha e Estados Unidos, proporcionalmente. Ou seja, não é a quantidade de dinheiro investido, que é a qualidade, aonde é investido e como é investido. Acho que isso o Brasil precisa pensar.
não só injetar dinheiro em ideias mirabolantes, em conceitos, em números, porque hoje o professor virou, infelizmente, às vezes, um preenchedor de planilha, de objetivos. Sim. O aluno passa de ano, até ele nem pode mais hoje, né, repetir uma série, enfim, uma série de equívocos que nos levam a ter uma educação entre as piores do mundo, e não é eu que estou falando, isso aí são os índices que nós temos aí, que anualmente levam o Brasil a estar em um lugar muito pior do que países muito mais pobres do que o país, né? Nossa... Sim. Queria terminar o pensamento? Eu acho que essa questão da leitura, sim, e eu, antes de trabalhar com história, antes de ter livros publicados, eu sempre fui um leitor, e eu sempre peço para as pessoas, se não quiserem ler com a história, embora eu acho que seja fundamental para qualquer profissão, se tu for médico, engenheiro, arquiteto, tendo uma boa formação histórica, vai ser um bom profissional. Leia obras com consistência, com os clássicos da literatura, procure aprofundar conhecimento, né? A leitura vai te dar uma boa noção de criticidade, um bom vocabulário. Isso serve para o emprego que tu está procurando, por exemplo, né? A pessoa que sabe se expressar bem, escreve bem, né? Isso contribui para a formação do indivíduo como um todo, independente do que ele vai ser como profissional. Se ele vai ser um professor, se ele vai ser um médico, enfim, a leitura te dá uma boa base humana, né, disso. E acho que isso é importante. Sim, deveria ser importante, né? Sobre essa questão de números que você citou, a nossa ouvinte internauta Lúcia Helena Junqueira Heder, de São Paulo, ela diz: o Brasil investe mal na educação. Não é que não investe mal. Isso, não é a questão de cifras ou valores, mas é onde e como é investido, né? E então, eu acho que está aí. E ela termina dizendo triste verdade, né? Daria para dizer ainda, Rodrigo, de que talvez o estímulo para o conhecimento da história, além de tudo que você já colocou aqui, é de fato fomentar a curiosidade pelas coisas, porque as pessoas estão perdendo a curiosidade, elas estão simplesmente, alguém citou isso antes, acho que foi o Ângelos, ele disse assim, as pessoas estão aceitando simplesmente as coisas como elas vêm, quer dizer, não há mais nem a curiosidade de dizer, não, deixa eu checar isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu recomendo sempre, assim, a gente tem feito palestras, por exemplo, com escolas, e com os alunos, e o professor pode fazer isso, deve fazer isso, né, ou deveria fazer isso, e alguns fazem mesmo, né? Mas, assim, tentem estimular os alunos, as crianças, a conhecer o passado. E conhecer o passado como? Pergunta faça com que ela trabalhe com os pais em casa, com os avós, com os mais velhos, de mais idade, né? Com quem convive. Como é que era aí da escola no passado? O que se aprendia no passado? Como é que se ia no mercado? Como é que eram as viagens? Sabe, ter referências. A gente precisa ter referências de coisas positivas. Nosso problema hoje, Heitor, quem nos acompanha, é que nós perdemos as referências. De repente, o mal virou o bom. Sim. Quem rouba não é punido, não paga por isso. Então, assim, nós precisamos ter boas referências. E a gente pode procurar isso em casa. Ter boas referências em casa ou no meio onde vive e trabalhar isso com a criança para que ela entenda que o que nós temos hoje de tecnologia, as facilidades que a gente tem hoje, não havia no passado. Então a gente deve sim honrar o passado, deve honrar aqueles que vieram antes da gente, que tiveram trabalho, que erraram, obviamente, muitos erros a gente cometeu, mas que ajudaram a fazer o mundo que nós conhecemos hoje. Porque eu pergunto hoje, pessoal que critica o passado, né? Hoje em dia a gente tem alguns grupos que criticam tudo do passado, né? Que legal, né? Criticam tudo do passado. Será que o iPhone que ela tem hoje, que ela usa para criticar e postar foto criticando o passado, teria se não fosse o passado? As pessoas... Rodrigo, nós vamos encerrar para as rádios, está vindo aí a Voz do Brasil, e já nós continuamos ainda fazendo o encerramento. Claro, um abraço a todos aí. Muito obrigado pela sua participação conosco e também aos nossos ouvintes. Semana que vem temos mais Direto ao Ponto. Vem aí para 105.3, 99.9, a Voz do Brasil.
Enquanto isso, nós ainda vamos caminhando para o final também com o Facebook e YouTube aqui, mas entrou um comentário que eu ainda gostaria de colocar, de Eduardo Frank Mollen. Ele diz: boa noite. O que se percebe é que parece haver uma forte tendência em se desprezar a história nacional desde a escola primária e principalmente no ensino superior. Agora me diga, ele pergunta, o Eduardo, qual país possui uma história formada sem revoluções, sem mudanças sociais, sejam elas boas ou sejam elas ruins? Tudo faz parte do processo histórico. Exatamente, é uma boa opinião, e assim, vejam só como as coisas são, né? É aquilo que eu falei, a gente tem uma desconstrução daqueles personagens que foram importantes para a história do Brasil, e aí nos querem enfiar como parâmetros pessoas que são incrivelmente piores, né? Há uma onda aí de... enfim... então, esse é um problema, mas é que nem eu disse, eu acho que tem que haver um estímulo para a questão é óbvio que o passado pode ser criticado em algumas coisas, o mais recente, por exemplo, também pode ser criticado. A gente já está no século XIX, XX em diante, a gente já está num período mais em que as coisas estão mais próximas do que a gente vive hoje. E aí, nesse caso, os quadros comparativos são possíveis, mas assim, a gente pode estimular, e deve, eu acho, né, a esse voltar ao passado de respeito, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falarem assim, mas tu vê que na época do teu pai, ou né, do teu avô, se matava passarinho, se matava os animais, judiava do cavalo. Gente, o meio de transporte deles era o cavalo, não havia outro. Em muitas casas, o único meio de sobrevivência quanto à alimentação era matar um passarinho. Eram as aves. Então, não se fazia por esporte. Entenda o passado. Porque eu vou fazer uma comparação com as pessoas hoje. Hoje, o que nós temos dos pets? Tem um monte de pets por aí, né? O cachorro, o gato, enfim. Gente, no passado, 50 anos atrás, um pouquinho mais, e no interior menos, o cachorro era para caça, e que tinha a ver com alimentação, e o gato para o extermínio de pragas, de rato, por exemplo. Sim. O gato não servia para dormir na sala e para comer ração que nem hoje. Ele tinha uma função, ele cumpria uma função. Então, assim, sabe, a gente precisa ter um pouquinho de um olhar com mais carinho no passado e respeito também. Entender, é óbvio que aqueles equívocos, aquelas atrocidades que foram cometidas com alguns grupos, enfim, a gente precisa sempre ressaltar isso, é importante, deve jamais se repetir. Mas, assim, tem que ter esse cuidado quando olhar para trás, entender que o mundo de ontem não era igual ao de hoje. Alguns comentários finais ainda, antes de encerrarmos aqui para o Facebook também. Cecília Canhane Moyer diz: acho que não se ensina mais nas escolas a história do Brasil. A Lúcia Helena de São Paulo: os avós são importantes como boas referências. Eu acho que isso também é uma verdade, né? Essa história que nós aprendemos de repassarmos. Sim. Neuci da Silva diz: boa noite, que conclusão inteligentíssima, honrar a história, honrar quem veio antes. E a Lúcia Helena ainda diz: pena que acabou. Muito conteúdo. Pois é, não, para finalizar, só queria lembrar uma história assim que a gente fala, a gente ouve muito sobre a imigração alemã, por exemplo, né? A gente vai, como eu disse, celebrar aí no próximo ano o bicentenário, e a gente tem ouvido aqui e ali algumas coisas pejorativas em relação à imigração alemã, né? De que vieram para ocupar, enfim, aquela questão toda, e de que eram os opressores. Olha, gente, eu não sei aonde essas pessoas tiram essa ideia. Os meus vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás. Até a geração do meu avô, nós plantávamos e às vezes não colhíamos. O meu pai, os meus tios tinham que dividir às vezes um ovo de galinha com 2, 3 para comer. Então foi com muito suor que nós chegamos até onde a gente está hoje. Então, assim, vamos conhecer um pouquinho mais a história antes de pregar. E eu acho que as pessoas que pensam assim, que têm esse respeito ao passado, têm respeito à história, precisam também se posicionar contra algumas coisas que têm passado, algumas coisas que têm sido divulgadas. E só há um meio de combater isso no sentido de lutar pela verdade, pelo aquilo que é certo, pelo aquilo que é justo. É também se posicionar a favor daquilo que é justo, é se posicionar a favor daquilo que é verdade, né?
e não deixar com que a mentira e que aquelas distorções ocorram e prejudiquem a imagem que a gente tem de alguns eventos históricos, né? Eu quero agradecer ao convidado da noite, o historiador, escritor e palestrante Rodrigo Trespa. Está aí também no chat o contato para as redes sociais dele, podem ali fazer esse contato e continuar a conversa. Agradecer aos nossos internautas pelos seus comentários e aqueles que acompanharam, deram o seu like. Por favor, curta, compartilhe para que outros possam ainda aproveitar os conteúdos da conversa desta noite. Rodrigo, muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e nos vemos de novo na próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui no Direto ao Ponto. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha oportunizado alguma ideia positiva para as pessoas, para ter plantado uma sementinha, né, no coração de cada um, que a gente possa multiplicar essa ideia do livro como conhecimento, né, do passado como importância, o estudo do passado, né, e que também que a gente possa celebrar nesse 7 de setembro o dia máximo da nação, né, a gente possa honrar o passado também para ajudar a construir um país melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos.